Bom, oi, pessoas. Fazendo essa transmissão, eu tentei começar pela página, mas achei que ia ter um alcance melhor fazer pelo meu perfil pessoal. Da outra vez funcionou mais ou menos bem. Então vamos começar por aqui mesmo, já são 9h05, eu entro às 9h. A pontualidade nesses dias tá ótima. Então, na verdade, vocês podem ir postando seus comentários aí embaixo no vídeo. Acho que é como funciona melhor. Eu consigo ver eles na hora e responder eles na hora. E também, enfim, colocar esses likes, esses negócios, essas reaçõezinhas aí e tal. Podia ter uma reaçãozinha de dúvida, né? Eu acho que ia ser muito massa se tiver uma bolinha assim com um ponto de interrogação. Enquanto você tá falando, as pessoas podiam colocar assim a dúvida, né? Do tipo, explica melhor, não entendi, etc. Desculpa aí de antemão qualquer problema de conexão, porque não, ele fica parecendo que minha conexão é fraca, apesar de eu saber que não é, mas enfim, tudo bem. E, bom, é isso. Boa noite a todo mundo que tá me assistindo. Eu tô pensando como começar essa retrospectiva. Eu não ensaiei nada, eu não fiz nenhuma super lista de coisas que aconteceram esse ano. Então acho que eu ia começar até perguntando para vocês que estão assistindo, se vocês puderem colocar isso nos comentários, como é que vocês, que fatos políticos importantes vocês veem em 2016 e que não estão fazendo sentido com nada, né? Que estão, fala, caralho, que porra é essa? De onde veio? Como é que aconteceu? Pra gente começar a pensar junto aqui nessa transmissão até mais ou menos às 10 horas da noite. Vamos ficar aí. Talvez um pouquinho antes. Veremos qual o caldo que vai dar isso. Bom, vamos começar a pensar 2016, para pensar 2016, pensar 2017, né? Que foi isso em termos políticos? Acho que a gente tem que começar pensando... Tá, tecnicamente a gente tem que começar pensando o século XX inteiro, mas talvez a gente tenha que começar pensando um pouco na crise de 2008, né? Eu acho que quando a gente olha para a história, é importante a gente situar as coisas em blocos, né? Quer dizer, apesar do ano ser um divisor que a gente usa racional, né? Enfim, técnico, metódico para separar, fazer calendário, etc. A gente não, na verdade, os processos eles extrapolam o ano, né? Eles extrapolam o calendário, assim, enfim. Esse ano, 2016, a gente tá acabando ele e eu acho que todo mundo deve estar com essa mesma sensação. Eu achava que não, mas aí saiu aquela tirinha do Adão ontem, compartilhei aqui no meu perfil. É uma tirinha que tem um velhinho, assim, com uma faixa 2016, e daí vem vindo um nenezinho, assim, com uma faixinha 2017, e o velhinho, ele dá um tiro nesse nenezinho, rouba a faixa dele e veste. Eu achei absolutamente sensacional essa sacada, acho que eu já vinha um pouco com essa impressão, e aí quando o Adão publicou esse quadrinho, eu falei, nossa, acho que todo mundo deve estar sentindo mais ou menos isso, assim, que, em geral, a gente tem esse marasmo, né, de final de ano, assim, muito comum, não só no Brasil, mas no Brasil, na América Latina, nos lugares do hemisfério sul, quando a gente tem verão e tal, tem muito essa parada da gente ter uma pausa mesmo, ter sei lá, um marasmão de final de ano que esse ano parece que não tá acontecendo, né, cara? Tipo, é todo dia, assim, já tá na véspera de Natal e o Temer tá soltando reforma trabalhista. Quer dizer, parece que não vai acabar nunca mesmo o ano. Acho que essa impressão de que o ano não vai acabar é um pouco isso, né? Um calendário que a gente tá acostumado a ter uma trégua no final do ano, é meio que quase um acordo tácito de que a gente tem uma pequena trégua no final do ano, inclusive na política e tal. Acaba, enfim, ficando muito esquisito, né? A gente não ter essa pausa. E eu acho que é muito doido, assim, como tem a pessoa tá gostando da minha cuia, é tão bonitinha, né? Comprei no ano passado em Buenos Aires, minha companheirinha,
Então, acho que a gente tem que começar pensando, enfim, que esses processos que a gente está vivendo aí em 2016, eles são processos muito intensos, muito doidos, muito... Mas é que não é aqui, né? Não é no Brasil. Acho que isso é o mais importante. Acho que o meu ponto principal nessa análise política de 2016 é entender internacionalmente esse processo. Porque já faz um tempo, acho que sobretudo do final da Segunda Guerra, né? Antes, é claro, isso já vinha se construindo, a gente pode fazer várias outras cronologias disso, mas sobretudo desde o final da Segunda Guerra, não tem como a gente pensar, nunca teve, na verdade, né? Mas eu acho que sobretudo, assim, não tem como a gente pensar o nacional isoladamente, ou com algum nível de isolamento, né? Porque ele é cada vez mais integrado num sistema internacional. Eu tive uma discussão outro dia no Conexão Rio-Minas, que é um programa de análise de conjuntura do qual eu faço parte às quartas-feiras à noite. Já faz umas 2 semanas que eu não apareço lá, mas em geral, tecnicamente, eu faço parte do pessoal que comenta. A gente caiu um pouco, algumas semanas atrás, a gente caiu um pouco nessa discussão sobre o nacional e o internacional. Né? Tinha um dos comentadores estava propondo que, na verdade, essa questão de falar muito em internacional, em global e tal, isso é uma parada, é parte de uma estratégia, enfim, de dominação, é parte de como o, o, o capitalismo vai se instalando e tudo mais, e enfim, se expandindo e tal, então a gente tinha que recusar isso e voltar para o nacional. E eu vejo que, de fato, na esquerda, a gente tem uma galera assim que está fazendo esse movimento de retorno ao nacional, de alguma forma, com um tipo de nacionalismo e tudo mais. Né? Sendo bem explícita, bem franca com vocês, assim, eu sou, por princípio, internacionalista. Eu gostaria de dizer que eu sou, por princípio, antinacionalista, mas eu acho que daí já é um salto de uma coisa para outra que eu não sei o quanto de condição de fazer esse salto a gente algum dia efetivamente vai ter no mundo, por causa de todas as dinâmicas de cultura, de construção histórica e tudo mais que a gente tem. Então eu realmente tenho dúvidas se dá para pensar politicamente de uma maneira antinacionalista. Ou seja, de não ter nações, né? At all, assim, tipo, não ter isso. Que é diferente de não ter a figura do Estado-nação, né? Mas. E aí, acho que a grande questão é que quando a gente pensa internacionalmente, a gente está pensando sim na figura da nação, a gente está pensando sim na figura do Estado-nação, mas a gente está pensando na conexão entre esses Estados-nação. Ou seja, como é que a gente tem uma organização política, social, econômica e até cultural, hoje em dia, que ela só pode ser vista enquanto sistema. Quer dizer, não tem como a gente isolar qualquer uma das partes desse sistema e compreender qualquer uma das partes desse sistema por si só. Então não tem como a gente pensar o que aconteceu em 2016 no Brasil de maneira isolada do que aconteceu sistematicamente no mundo. Né? E para isso acho que a gente tem que pensar também essa questão aí de 2008. Então o que acontece em 2008? Né? Em 2008 a gente tem uma crise, mais uma, né, das crises cíclicas e etc., estruturais do capitalismo. Quem quiser entender por que o capitalismo tem essas crises, eu recomendo voltar na literatura mais básica marxista. Acho que está bem explicadinho, acho que é um momento histórico bastante importante para fazer esse tipo de leitura, para fazer esse tipo de investimento na própria formação política, né? Acho que isso é uma coisa que vem... A realidade ela começa a ficar doida demais e começa a dar muitos saltos na nossa cara. É um momento sempre muito bom para a gente parar e se formar, assim. Então acho que isso é o mais importante. E acho que poucas propostas intelectuais têm tantas condições de abarcar e entender certos processos da nossa realidade quanto as leituras mais dialéticas do marxismo, né? E aí, enfim, são algumas leituras específicas, não todas, eu deveria dizer, na minha opinião. Aí. Mas é isso, sim. Então, eu acho que pensamos na crise de 2008. Crise de 2008,
os países... eu não... Aí pausa de novo, eu faço um monte de parênteses para não ficar falando muito sozinha dentro da minha cabeça e tentar explicar o que eu tô falando, né? Então, não dá pra gente pensar, eu acho, não dá pra gente pensar o mundo só em termos de centro-periferia. Eu acho que essa é uma analogia que ela funciona, existe toda uma conceituação por trás disso, mas eu acho que muitas vezes ela cega a gente um pouco para algumas questões, como relações internas periferia-periferia, centro-centro, que não são sempre iguais, não é essa grande dicotomia, ela não opera 100% do tempo de maneira linear também. Então eu acho que é muito importante a gente saber que a gente pode usar essa metáfora centro-periferia, porque ela é prática, mas ela é importante de ser criticada, conceituada, revisada também, né? Então, eu acho que é uma... Pensando, daí, usando isso de maneira, só porque é muito fácil de explicar, né, a gente pode pensar que os países centrais do capitalismo, ou seja, aqueles que concentram mais poder, aqueles que concentram mais poder sobre o capital financeiro, sobre as decisões políticas ligadas a isso, sobre, enfim, a economia mundial e, inclusive, concentram poder sobre a economia de outros países e enfim, né? Acho que a gente pensa mais ou menos por aí. Esses países, conjunto de países, em 2008, na crise, perdeu muito da sua grana, da sua, enfim, né, muitas empresas faliram, bancos faliram, não sei se vocês lembram, acompanharam na época e tal, mas foi um grande choque, foi uma grande coisa, assim, né. E há muitos economistas que dizem que é muito comum quando você tem uma situação de crise dessas, muitos economistas colocam isso, que é muito comum você ter essa quebra nos países centrais, os países periféricos demorarem alguns anos para sentirem os efeitos dessa quebra, né? E eu acho que isso tem muito a ver, e aí, assim, eu não sou economista, mas de um ponto de vista mínimo de entendimento de economia e política internacional, dá pra gente perceber que essa quebra nos países periféricos, né, então na América Latina, nos países africanos provavelmente ainda mais, alguns países da Ásia e tal, essa quebra ela está muito relacionada com os movimentos de recuperação do capital nesses países centrais. Então, quer dizer, você tem algumas coisas que precisam ser feitas nos países centrais para você recuperar as taxas de lucro, enfim, tanto das empresas, né, de capital financeiro, quanto indústria, quanto, enfim, comércio e vários outros setores. Então você precisa recuperar essas taxas de lucro, a coisa precisa voltar a tá estabelecida dessa maneira, e aí você tem uma série de ações que são feitas. E no caso, o que eu percebo que está acontecendo, que eu acho que 2016 foi o grande condensador disso, e por isso que eu estou fazendo todo esse preâmbulo para falar especificamente de 2016, começando lá em 2008 e tudo mais, eu acho que a gente viveu em 2016 uma condensação, assim, uma concentração de resultados de um processo desse tipo, de ações que estão ligadas a uma reorganização do capitalismo enquanto um sistema internacional de nível global, mais internacional, acho que é mais importante ser internacional do que o global, porque a gente reforça, sim, a existência e a presença e a função e a importância da nação e do Estado-nação nesse sistema, que é essencial, né? Não existe esse global despegado da realidade, assim, esse global aleatório, esse global... todo mundo é a mesma coisa, não existem diferenças, porque, não, calma aí, né? Existem e essas diferenças elas são muito determinantes de como a gente está vivendo concretamente todo dia. Então, essa coisa começa a se reorganizar, então são uma série de medidas, e o que eu vi em 2016 foi isso, assim. Então, por exemplo, a saída da Inglaterra da União Europeia, né, o Brexit, sei lá como pronuncia, se eles pronunciam assim a sigla, mas intuitivamente sim que eu pronuncio. É parte disso, né? Quer dizer, você tem uma reorganização do bloco por causa disso, porque você muda completamente a economia do bloco com isso, você muda completamente a economia da Inglaterra, você muda as relações políticas que estão colocadas ali, etc.
É, a gente teve o impeachment no Brasil, quer dizer, o impeachment no Brasil tem muito a ver com isso. Você teve a implementação das políticas bastante liberais do Macri na Argentina, que também tem a ver com isso e tudo mais. Então, acho que a grande linha, o grande fio condutor para entender o que foi essa intensidade de 2016, eu acho que foi assim, foi a realização de uma série de processos que já vinham sendo preparados anteriormente de reorganização do capitalismo internacional face à crise de 2008. Então, a gente pensando aí, por que é que a gente teve, então, né, se a gente vai pensar internacionalmente, por que é que a gente teve políticas tão parecidas, né, no Brasil e na Argentina em 2016? Quer dizer, na Argentina não teve um impeachment, não teve um golpe, chamem, né? Assim, enfim, todo mundo debate aí se é golpe versus não golpe, né? Eis a questão. Mas na Argentina não teve. Porque na Argentina, o ano passado, teve eleições. Nessas eleições conseguiu se eleger um candidato que já estava propondo as medidas drásticas, tais quais essas medidas do Temer, né? Então o Macri, ele esse ano começou esse primeiro ano de governo, e aí já foi efetivando uma série de medidas que estão na mesma linha das propostas do Temer e que, enfim, tem muita ressonância com outros países da América Latina também. E no Brasil não teve, né? Então no Brasil a gente vinha, daí eu acho que o caso brasileiro é interessante a gente pensar o impeachment a partir de uma visão crítica do governo anterior e do período do PT também, né? Isso eu acho que é muito essencial. Que quando a gente fala do impeachment, a gente fica com... Acho que tem muito essa guerra, essa impressão política no debate da esquerda, na internet, fora dela também e tal. E essa coisa de colocar, se você está fazendo uma crítica, não é um momento político bom para fazer uma crítica ao governo do PT, ou sei lá, né? Eu comecei a falar mal do PT, já tipo 10 pessoas a menos assistindo o vídeo. Mas o negócio é muito emocional, né, assim, com o PT. E assim, tenho até amigos que não é nada pessoal, não. Amigos não, mas, né, meus pais, cresci muito próxima do PT, tenho pessoas muito amadas dentro do PT e tal, então calma aí, gente, né, vamos pensar aí a crítica política. Mas isso é um fato, assim, né, acho que principalmente nos governos da Dilma e sobretudo esse último que ela havia tentado começar, foi um processo de já implementação, eu acho, né, de políticas que foram aceleradas, consolidadas, condensadas, concentradas esse ano no governo Temer, depois do impeachment, mas que já vinham de antes, né? Então acho que já tinha já se estava estabelecendo algumas bases para isso, e é claro que isso não é uma responsabilidade individual exclusiva da Dilma, mas tem a base disso, tá? No projeto político exercido sistematicamente pelo PT, dentro de todos os seus mandatos, desde 2002 e tudo mais. E tem a ver também com essa conjuntura, quer dizer, eu acho que depois de 2013, aqui no Brasil, essa explosão política que a gente viveu em 2013, que tem a ver com o esgotamento desse projeto do PT frente a, enfim, vários segmentos da população, tem a ver com os ecos de uma mídia concentrada na mão de muito poucos, né? E que o próprio PT não moveu muita palha para tirar da mão desses poucos quando tinha alguma chance de fazer isso, né? Vale lembrar. E já se estava estabelecendo essas bases, assim, né? Então, junto com isso, depois de 2013, a conjuntura política, uma polarização muito grande dentro da política e um crescimento muito forte, acho que internacionalmente, de uma série de pressões, que eu acho que aí é importante a gente pensar internacionalmente, quer dizer, esses caras, né, os caras que estão no Congresso, que não são muito diferentes dos caras que estavam antes da última eleição, né, os caras que estão no Congresso, esses caras, a gente não pode olhar
as pessoas que estão no legislativo, no judiciário, né, no executivo, a gente não pode olhar para essas pessoas de maneira destacada da estrutura social. Isso significa o quê? Significa que essas pessoas elas têm uma posição na nossa sociedade. À medida que elas têm uma posição na nossa sociedade, elas são representantes e estão próximas de alguns interesses também. Então, elas estão agindo, né, movidas por esses interesses. Quer dizer, o que é que acontece ali? Não é que tem um grande clube maquiavélico, as pessoas sentam assim juntas e talvez até tenha, né? A gente pensa, faz pensar esse negócio dos jantares do Temer, né? Que as pessoas sentam jantando e pensam, vamos dominar o mundo. Mas de qualquer maneira, mesmo que não tiver, a gente pode entender isso a partir de uma perspectiva de entender que como todo mundo está posicionado, né? E existe um negócio que chama interesse de classe, né? O que é que está sendo defendido e para beneficiar quais grupos na sociedade. Então, quais grupos na sociedade estão sendo beneficiados quando a gente faz essa reforma trabalhista, ou agora com essa sequência de notícias aí com uma porrada de milhões de reais aí indo para tipo empresas privadas para salvar telecomunicações, para salvar não sei quem, para salvar não sei quem, como em 2008 também nos Estados Unidos se tirou uma grana para salvar os bancos, se tirou uma grana para salvar algumas empresas, e sempre com esse discurso de que isso é bom para a população em geral, sendo que na verdade o que está acontecendo ali, você está salvando um grupo que tem controle sobre aquele setor, sobre aquelas empresas, né? Você está ajudando esse grupo a recuperar suas taxas de lucro. E aí a gente está vendo isso, né? Então é muito claro que existe um interesse de classe aí. E isso já existia antes, quando a Dilma estava no governo, isso já existia. A questão é que, por causa da tentativa conciliatória e tudo mais que estava acontecendo ali, você tinha... não sei se um pouco de vergonha na cara, acho difícil também falar por causa de várias coisas que aconteceram aí nesse último mandato da Dilma, mas tinha um ritmo talvez um pouco mais devagar para fazer isso. Acho que é um pouco isso, assim, né? Acho que algumas coisas elas acabavam sendo atravancadas, elas conseguiam ser minimamente negociadas, mas assim, muito pouco já, né? E o que aconteceu em 2016 foi essa instauração condensada desse novo modelo, que tem a ver com essa reorganização internacional. Eu acho que é muito cedo para a gente entender, né? São 8 anos, parece muito, mas na real, em tempo histórico é nada, né? Mas talvez seja essa chave para a gente entender essa década, essa última década, mais ou menos, ou essa década na qual a gente está acabando, né? Não sei. Que é entender essa reorganização internacional do capitalismo aí. E por que é necessário implantar, então, esses modelos na América Latina, né? Esse modelo que a gente viu aqui no Brasil, né? Essa porrada atrás de porrada, assim, né? Então, acabar o Ministério da Educação, privatização do SUS, reforma da Previdência, agora esse presentão de Natal do Temer da reforma trabalhista. Então são todas coisas que vão, na verdade, se rumando para construir um modelo que faz a gente pensar qual, que é a minha principal questão, assim, para pensar essa retrospectiva e pensar 2017, né? Qual é o papel no qual o Brasil está sendo colocado, está se colocando, nesse sistema internacional do capitalismo. Então, nessa divisão internacional do trabalho dentro do sistema capitalista, se a gente pensar em países, né? Então, para mim é muito claro que quando tem um desmonte da educação pública, o que acontece é isso, assim, você está reforçando uma dependência maior, você está reforçando uma dependência maior desse país, né, no caso o Brasil ou Argentina, ou, enfim, quem seja, você reforça essa dependência de outros países. Por quê? Porque você não vai produzir ciência, tecnologia, tipo pesquisa, você não vai produzir informação, você não vai produzir sistematicamente conhecimento, e aí você você vai depender do quê? De importar essas coisas, né? Ou de mandar os poucos da sua elite que conseguirem chegar num certo nível de formação, mandar eles para fora sem a necessidade de retornar. Ou seja, você vai ter uma grande exportação sistemática de cérebros, né? Por assim dizer.
Esse é o assunto, talvez, que eu mais entendo, porque eu estudo essa parte, né, que é educação superior, produção de conhecimento, mas eu acho que a gente pode pensar isso em outros níveis também. Né? Então, a gente pode pensar que talvez, essa é uma hipótese, não temos ainda elementos, temos alguns elementos concretos indicando para isso, mas não temos elementos suficientes para afirmar com uma certeza absoluta. Mas eu acho que dá pra gente começar a imaginar que talvez, né, as condições de vida e de trabalho da classe trabalhadora nos países centrais do capitalismo, para que se recupere essas taxas de lucro, elas tenham que ser precarizadas. Só que como você tem uma história específica de luta à organização no movimento da classe trabalhadora, etc, né, coisa do estado do bem-estar social e tal, nesses países provavelmente você não consegue chegar no nível de exploração que você conseguiria chegar na América Latina, na África, na Ásia. Né? Então, provavelmente, as condições de trabalho e de vida dessas pessoas nos países centrais, ela vai talvez ser precarizada a ponto de se assemelhar, mais ou menos, isso aí estou prevendo para 2017 em diante, para se assemelhar ao que a gente teve aqui nessa época de bonança econômica, talvez do governo Lula, né, dos 2 governos do Lula. E fora dali, fora da Europa, como você precisa manter essas taxas de lucro altas e você precisa preservar alguns privilégios e algumas condições dentro desse centro, no capitalismo, você vai ter que explorar mais quem está na borda. Isso é um fato. Assim. Se a gente entende enquanto um sistema, que tem como princípio básico o acúmulo, né, e o lucro, que opera com base no lucro, fica muito claro que isso é um prognóstico bastante realista, né, de que aí nas periferias do mundo, então na América Latina, na África, na Ásia, você vai ter um nível de exploração ainda maior para você conseguir manter essas taxas de lucro bastante altas. Então, o que eu acho que tudo isso que a gente está vivendo tem a ver com isso, com colocar a América Latina numa posição mais dependente economicamente, sem a menor sombra de dúvida, né? Porque todas essas empresas elas têm capital internacional, todas elas estão ligadas a quem está mexendo os pauzinhos do capital financeiro. Então, inclusive a questão no setor de educação é bastante importante para a gente pensar isso. Quer dizer, uma coisa que aconteceu esse ano, sistematicamente, e acho que desde o final do ano passado isso é muito claro, é como a educação e a saúde elas se consolidam como espaços estratégicos para essa recuperação das taxas de lucro. Quer dizer, se chega um ponto na indústria, no comércio, etc., em que é mais difícil você precarizar as condições dos trabalhadores, quer dizer, existe um limite mínimo aí do que dá para fazer, você pega esse setor como o setor de serviços, e aí saúde e educação são os 2 grandes bois, sei lá, desse setor de serviços, e você tenta fazer o mesmo com esses setores, quer dizer, você privatiza esses setores, que são controlados historicamente, tem bastante intervenção estatal, bastante controle estatal, então você privatiza isso, e você privatizando você consegue ter um nível de controle, enfim, de ação para precarizar essas condições de trabalho, para conseguir extrair algum lucro daquilo, né? Então, uma coisa que foi muito clara em 2016, e acho que em 2017 é só uma continuidade disso, a gente vai ver com cada vez mais força, foi justamente o crescimento da importância política desses espaços. Tanto no caso dos que estão tentando fazer essa privatização e tirar da gente tirar totalmente o nosso poder enquanto população, enquanto classe trabalhadora desses espaços de educação e saúde, quanto a importância política disso enquanto espaços de luta e de resistência, né? Acho que o fato de que a gente, desde 2015, tenha visto grandes embates políticos dentro da educação, então as ocupações de escola, por exemplo, essa onda massiva de ocupações de escolas, a reorganização aqui em São Paulo, enfim, a escola sem partido, uma série de outras coisas,
acho que a gente tá vendo isso, assim, concretamente, né? Como é que isso tem um papel estratégico? Ao mesmo tempo, uma série de empresas de capital internacional que são empresas ligadas ao setor da educação privada, elas têm cada vez mais entrado no Brasil e em outros países da América Latina de maneira mais e mais e mais agressiva. E essa agressividade, ela vem de antes já. Então você tem um processo de privatização suave, digamos, da educação que vem acontecendo já pelo menos há uns 4, 5 anos, com bastante ênfase, que é a venda de soluções privadas para a educação para secretarias municipais de educação e estaduais de educação. Então, você tem empresas, né, disfarçadas de organizações sociais, de OSs, e essas empresas, mesmo antes da lei das OSs e tal, que começou até agora, você já tinha uma entrada dessas empresas com lobby político, fazendo uma venda sistemática de soluções para a educação para secretarias, né? E as pessoas compravam essas soluções e instalavam essas soluções, sei lá, do Instituto Ayrton Senna, enfim, outras OS e tal, nas escolas públicas. Né? E, na verdade, o que acontece com isso não é só uma questão de que você tira a autonomia do Estado, né, de decidir sobre a educação pública, porque você transfere para uma OS esse controle, né? Além disso, você tem uma outra questão que é muito fundamental, que é você tira a autonomia do professor. A autonomia do professor, ela é central nessa disputa. A gente vê a questão da escola sem partido, é exatamente isso. Então, a autonomia dos professores dentro dos espaços da educação, seja privada, seja pública, é uma questão muito central e que vem ganhando cada vez mais importância se a gente quiser entender isso. Inclusive no sistema de educação privada. A educação privada, ela cada vez mais também está comprando essas mesmas soluções dessas mesmas empresas. Então, se antes você tinha livros didáticos variados, por exemplo, ou até escolas que não usavam livro didático e tudo mais, cada vez mais esse mercado, porque é um mercado, o mercado da educação privada e, inclusive, a educação pública também, ela está inserida assim num mercado que é esse mercado da educação, de várias maneiras, não só dessa da relação das OS com secretarias. A gente tem um acirramento, digamos, um cercamento desse mercado de maneira tal que você vai forçando para isso acontecer. Então, você tem cada vez mais essas soluções que tiram a autonomia do professor, que fazem uma educação bastante pasteurizada, que trazem a educação voltada para o mercado de trabalho exclusiva e especificamente. Então, a educação ela deixa de ser uma questão de socialização para uma construção de um projeto de sociedade, seja qual for ele. Ela passa a ser uma educação voltada exclusiva e tecnicamente para produtividade, porque você precisa recuperar essas taxas de lucro. Então, no fim, a gente sempre cai nisso. No fim, a gente sempre vai cair nessa questão aí da recuperação da crise de 2008, com tudo o que está acontecendo, né? Na saúde também, assim, com o desmonte completo do SUS, né? A questão da própria formação na área de saúde, enfim, tem um monte de coisas que estão conectadas com isso. Eu acho que 2016 foi o ano da gente ver isso. Acho que 2016 foi o ano da gente ver de maneira muito explícita isso acontecendo no Brasil, esse sucateamento quase completo do que a gente podia chamar de algumas conquistas mínimas, talvez, históricas, né, assim, da sociedade em geral no Brasil, enfim, da massa de trabalhadores, e que davam, né, essas conquistas mínimas, elas dão condições para a gente lutar, inclusive, e construir um projeto outro de sociedade em que não haja exploração de uns sobre os outros, né? Se a gente pensar aí em termos socialistas, comunistas, que é como eu penso. Então, acho que essa é a questão, né? 2016, então, resumindo um pouco, porque já estou falando há, sei lá, 40 minutos e tem um monte de gente que deve ter, que estou vendo que chegou agora. Resumindo um pouco, a questão que eu venho colocando é como é que a gente tem que interpretar 2016 na chave da recuperação da crise de 2008, né?
e um respiro. Se vocês tiverem comentários, lembrando, por favor, coloquem aí e eu comento os comentários de vocês. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem discordâncias também, acho que tá tudo valendo, assim. Acho que é bem massa fazer ao vivo por causa disso, porque dá pra gente fazer essa troca. Acho que a gente pode pensar também, aí talvez porque, como eu já falei, 40 minutos de desastre, talvez seja legal também pensar o que é que traz, né? O que é que essa situação traz em termos potenciais, se a gente está pensando em construir uma sociedade um pouco diferente ou baseada em outros princípios, né? O que eu vejo concretamente, e aí acho que é interessante a gente pensar. 2013, vamos voltar para lá, o fatídico ano 2013, que ninguém passou imune a ele, né? 2014, 2015 também não, mas acho que 13 e 16 são, assim, os grandes, talvez grandes marcos, assim, né? Desse período. 2013, a gente teve aquela grande explosão de manifestações, né, no Brasil, e aí pensando mais no caso do Brasil, e aí depois a gente, sei lá, talvez tenta fazer algumas pontes aí, ou não sei se eu consegui, mas vamos ver. 2013 é aquela explosão de manifestações que aparece como um grande descontentamento. Inicialmente, acho que existe sim uma cooptação das pautas de 2013 para uma série de interesses que culminaram com a implementação desse projeto de sociedade, de Estado, etc., agora em 2016, né, e essa parte dessa reorganização aí internacional. Mas a gente teve, inicialmente, na verdade, um grande descontentamento. Acho que uma das primeiras manifestações grandes depois da repressão da polícia ao ato do passe livre em São Paulo, em 2013, eu escrevi um texto, acho, se não me falha a memória, falando alguma coisa do tipo. Como a gente tinha um descontentamento que estava sendo colocado ali, e que é um descontentamento com a estrutura do capitalismo liberal, assim, né? Então, como você tem problemas aí na saúde, na educação e tudo mais, e as pessoas estão infelizes, estão insatisfeitas, etc. Então essa insatisfação acho que é uma constante, dá pra gente pensar em 2013. A questão é que aí essa insatisfação, somada com uma grande falha nas análises políticas sendo feitas pelos grupos organizados na época. Eu acho que tem grandes falhas do MPL, por exemplo, em 2013, grandes falhas de outros grupos que se juntaram a manifestações depois também, né? Falando dos organizados, não dos aleatórios independentes que estavam lá, enfim, sem muito saber o que estavam fazendo. Mas eu acho que teve, sim, falhas de análise política, assim, da conjuntura, do momento e tudo mais. Mas acho que teve isso. A gente tem que considerar também que 2013 acontece num contexto, num país, aqui no Brasil, em que as pessoas foram sistematicamente excluídas, né? A grande massa das pessoas foi sistematicamente excluída de acesso a qualquer educação que dê ferramentas para pensar criticamente. Então, a gente vive um sistema de educação público que existe, um proto-sistema que começou a existir no século XIX, mas bem proto, e depois no século XX se consolidou. Já vou responder a Josiane, vulgo Formiga, que me fez uma pergunta aí sobre a questão do modelo de educação. Voltaremos nisso já, prometo. Mas, enfim, a gente tem um proto-sistema de educação que começou nessa época e que era voltado para pouquíssimas pessoas. Desde o começo, a gente tem uma entrada sistemática no Estado das congregações religiosas para a consolidação dessa educação de elite, e a educação pública ela é vista como um benefíciozinho para quem mais ou menos tem alguma dificuldade de ter acesso. Então, ela já é vista para ser uma educação de segunda categoria no Brasil. No Brasil não houve um momento em que a educação pública foi construída enquanto projeto, né, nesse momento inicial aí, para ser universal e para todo mundo, porque todo mundo tinha que ter acesso e tal. Não teve essa
esse ideário das revoluções francesas, inglesas, burguesas, assim, né? De, não, para todos, cidadão e tal, tal, tal. Então, a gente tem já um sistema já construído para isso. Então, 2013 acontece num contexto em que, faz muito pouco tempo, historicamente, que as pessoas têm algum acesso a alguma coisa um pouquinho melhor em termos de educação, em que faz muito pouco tempo que as pessoas têm algum acesso à política. Então, vale lembrar que quando a gente tem, por exemplo, a promulgação do voto feminino no Brasil nos anos 30, 40, 30, nos anos 30, antes de ter a primeira eleição em que as mulheres efetivamente votariam, a gente tem o Estado Novo, o golpe do Estado Novo, do Getúlio. Então, elas não podem votar. Então, efetivamente, elas só começaram a votar mesmo em 89. E aí tem toda essa questão, né? Como é que tudo isso é muito novo, como é que a Constituição de 88 é muito nova. É mais nova que eu, cara, e eu sou super jovem. Então, 2013 acontece nesse contexto. Então, esse descontentamento, ele tem um potencial para qualquer lado, né? E acho que é isso que a gente viu em 2013, né? E aí essa manobra. Ao mesmo tempo, junto com todos esses processos históricos, existe uma perseguição sistemática internacional, mas aí a gente pensando o caso nacional no Brasil de maneira muito forte, com toda e qualquer ideia de esquerda. Quer dizer, as pessoas durante o século XX foram assassinadas porque elas eram socialistas e comunistas. Isso não é pouca coisa, entendeu? Não é pouca coisa a gente pensar a quantidade de agrupamentos e organizações de esquerda que foram dizimadas porque as pessoas foram simplesmente assassinadas. Sem contar toda a questão de propaganda, né, acho que tudo isso, assim, né, de ideologia. Então, quando acontece 2013, esse descontentamento é muito, muito explicável o que aconteceu. Né? E ainda com a questão dos meios, da mídia totalmente concentrada na mão dessas pessoas específicas, que são as mesmas há muito tempo, e que têm um interesse de classe muito explícito, justamente, e uma relação até de lealdade, de fidelidade de classe com essas pessoas que estão propondo esse outro modelo de Estado. Então, é claro que aconteceu o que aconteceu em 2013. O descontentamento puro e simples na rua, sem um projeto político, sem uma articulação, sem uma força organizativa, ele não vai muito longe. Acho que é uma grande lição de 2013, né? Quer dizer, ele vai longe para outros interesses que não necessariamente interesse que beneficiaria, inclusive, as próprias pessoas que estão na rua, né? A ideologia funciona assim, se a gente pensar em termos marxistas, né? Mas, bom, fato começou tudo isso em 2013, essa polarização gigante. Ao mesmo tempo, nessa polarização, teve um outro fenômeno em escala muito menor, obviamente por causa de tudo isso em escala muito menor, que eu acho que foi o engajamento político das pessoas num nível que eu, pelo menos, com 30 anos de idade, não vi em outras épocas. Quer dizer, quando a gente viveu o final dos anos 90 e o começo dos anos 2000, né, nas manifestações contra a ALCA, contra a FMI, Ação Global dos Povos, enfim, todo aquele rolê, Fórum Social Mundial e tal. Quando a gente viveu aquilo, existia um engajamento das pessoas, mas ele era bastante limitado. Era um engajamento limitado das pessoas que já estavam com esse contato dentro da esquerda e tudo mais. O que eu acho que a gente viu em 2013 para frente foi uma expansão digamos, do interesse pela política, tanto para as pessoas mais conservadoras quanto para as pessoas mais esquerda. E eu vi também muitas pessoas que já eram envolvidas de alguma maneira em direitos humanos ou em causas de minorias, etc., percebendo, por causa da conjuntura, percebendo os limites das ações, né? Então, eu mesma, para mim ficou muito claro depois de 2013 que, assim, que nessa conjuntura não tem saídas que não sejam organizativas, né? Essa saída, vamos fazer um impacto local, e daí vários mini impactos locais vão se juntar todos, e vai ser uma grande rede, vai mudar o mundo. Quer dizer, a realidade começou a cuspir na nossa cara que não era não, que olha só o que a gente faz quando acontece isso. Então, que a gente só tinha essa saída. Então, eu acho que teve, ainda que em menor escala, também esse lado, que é interessante. E 2016, eu acho que veio com essa linha mestra, assim, sabe? Quer dizer, todos esses processos condensados, o processo de engajamento político, conscientização das pessoas e tal, ele também está condensado,
né? Então a gente vê as pessoas falando sobre política o tempo inteiro. Eu vi nesse processo desde 2013 vários amigos que sempre falaram que não eram nem de direita nem de esquerda, se posicionando publicamente como esquerda, como socialistas, outros como comunistas, outros como anarquistas, e foram estudar essas coisas e foram atrás. A necessidade das pessoas, porque a realidade está muito doida, de cada vez mais estudar, ir atrás, saber o que está acontecendo. Tipo, o fato de vocês estarem me assistindo agora, tipo, pelo Facebook, fazer uma retrospectiva política de 2016, durante 1 hora, numa quinta-feira à noite. Eu acho que tudo isso é bastante importante, sabe? Então eu acho que a gente não pode desprezar também o potencial estratégico desse momento. É claro que a gente tem que saber realisticamente o tamanho das nossas armas, mas eu acho que é muito importante a gente reconhecer também o espaço que tem para usá-las, né? Então acho que isso é bastante bacana. Agora, voltando na questão das escolas, que a Josiane acabou de fazer uma pergunta, ela perguntou qual seria o modelo de educação ideal sem ser voltado ao mercado de trabalho, né? Eu acho que o modelo de educação ideal mesmo, de verdade, ele não é possível numa sociedade com essa estrutura, né? Acho que essa é a primeira coisa, a gente tem que ser bastante realista. Mas é possível, numa sociedade nessa estrutura, a gente ter uma educação que tenha espaço para fazer uma crítica dessa estrutura. Eu acho que isso é o mais importante. Então, qual é a questão? Quando a gente tem um modelo de educação que ele está voltado diretamente e unicamente, exclusivamente para o mercado de trabalho, a gente coloca a educação a serviço dos interesses, das necessidades das empresas e desse movimento, no caso concreto, temporal, histórico que a gente está vivendo agora, desse movimento de recuperação dessas taxas de lucro, né? E quando a gente tem uma educação que o objetivo dela é que as pessoas pensem criticamente, que as pessoas tenham acesso ao conhecimento já produzido, que as pessoas consigam olhar de maneira crítica para esse conhecimento já produzido também, que elas consigam fazer conexões por elas mesmas, analisar a realidade que está em volta delas de maneira crítica, a gente tem algum espaço, a gente tem uma brecha para que as pessoas tenham um envolvimento mais orgânico na política, né? E na política que vai desde a própria gestão da escola, por exemplo, que é uma coisa que precisa ser repensada, até a política a nível Estado, enfim, e tudo mais. Então, acho que é mais ou menos isso, assim. Não sei se eu respondi, mas acho que seria... eu estou falando de princípios, né? Então, acho que qual o princípio que norteia as decisões que a gente toma em educação? Se assim, tudo que a gente vai fazer vai ser pensando de vai ter que ter uma função no mercado de trabalho, ou se a gente pensa de outra maneira. E a reforma do Temer, ela é isso, né? Ela é uma submissão total e completa da educação pública em nível médio às necessidades de recuperação dessas taxas de lucro no Brasil e fora dele, as coisas estão ligadas, por meio da formação educativa, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Não sei se eu respondi, me diga aí nos comentários, Formiga, se eu conseguir responder você. E acho que é isso. Eu queria saber se mais alguém tem mais alguma dúvida. Eu vou esperar um pouquinho aqui, porque eu sei que tem um pequeno lag. Se alguém tiver alguma dúvida, algum fato que eu não falei, alguma questão, ou algum comentário, ou alguma coisa, por favor, fale agora ou cale para sempre. Se não, vou mais ou menos encerrando. Então, eu vou esperar um pouquinho enquanto eu tomo meu mate. Espero que tenha servido para alguma coisa essa análise de 2016. Na verdade, ela foi bastante genérica. Eu acho que fazer uma retrospectiva só levantando muitos fatos e tal, eu acho meio bobagem, porque os fatos estão na internet, vocês sabem, vocês viveram 2016, vocês sabem o que aconteceu. Acho que eu não preciso ficar recontando, mas o meu objetivo era muito mais fazer essa ligação das coisas, né? E situar também 2016, esse processo. E aí, pensando, só para encerrar esses últimos 5 minutos, pensando o que vai ser 2017, eu tenho a sensação, mas é uma sensação, é uma intuição política, assim, ela não é um conjunto de evidências bem sistematizado, mas eu tenho uma sensaçãozinha, assim, de que 2016 encerra um século. E 2017 já é a mudança para esse outro século, assim.
E acho que fica aí a dica de que em 2017 faz 100 anos da Revolução Russa. Acho que vamos lá, gente. O que a gente puder fazer em relação a isso. As brincadeiras à parte, eu realmente tenho essa impressão de que esse ano ele encerra um século. Então, e aí a partir do ano que vem, o que a gente está vivendo já é um século novo. E como eu disse lá no começo, para fechar as pontas desse live, o calendário ele é uma convenção, né? Então, acho que o século orgânico ele acaba agora, mais ou menos, ou talvez daqui a algumas semanas, mas então esperem grandes coisas para 2017 e mais do que esperar grandes coisas para 2017, não só no nível de grandes fatos históricos e políticos, eu acho que façamos grandes coisas em 2017, porque esse é o momento. Então, é isso. Na semana que vem eu volto para falar de algum outro tema que eu ainda não sei qual vai ser. Talvez eu resolva fazer o tal do negócio da não monogamia, ainda não sei muito bem. Vou pensar, algumas pessoas estão me pedindo para que seja ao vivo, para poder fazer perguntas e tal. Eu tinha pensado em subir um vídeo só porque não deu certo a semana passada, então talvez seja isso. Talvez não, vamos ver como é que as coisas andam, que o mundo tá realmente muito louco, os processos estão muito condensados e a gente não sabe o que vai ser daqui até a semana que vem, não é mesmo? Então eu aviso pelo meu perfil pessoal, mas também pela minha página Política Substantivo Feminino. E para 2017 esperem novidades nessas transmissões a partir de fevereiro. Eu vou mudar algumas coisas nela e provavelmente deixar ela um pouco mais independente do Facebook, o que vai ser maravilhoso. Façamos grandes coisas em 2017. Gente, façamos grandes coisas em 2017. É agora ou nunca. Tchau, boa noite pra vocês.